Estamos mais uma vez aqui, trazendo um material de muito valor, conteúdo bacana. E hoje nós estamos aqui com Priscila Mata, que vai trazer para a gente um assunto muito bacana, muito pertinente, que aqui a gente tem ouvido de algumas mães e tem sido algo assim de algumas dúvidas. E aí a gente resolveu trazer nada mais, nada menos do que uma profissional que é super competente, né, na sua profissão, para esclarecer muitas coisas aqui para a gente hoje. Então, eu vou deixar ela se apresentar, dizer qual a especialidade dela, o que é que ela faz, o que é que ela atende, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema dentes sensíveis na gestação. Então, meu nome é Priscila Mata, eu sou cirurgiã dentista há 10 anos, me formei pela UPE e tenho pós-graduação em prostodontia e ortodontia. E no momento eu estou fazendo uma pós-graduação também em ortodontia, mas antes de tudo no consultório eu sou clínica geral. Então eu atendo o público mais voltado para a faixa etária adulta. E assim, eu agradeço o convite, como eu já tinha até conversado com ela anteriormente, agradeço o convite pela disponibilidade de ter me chamado, pelo canal que foi aberto e pela importância do assunto abordado, né, que no período da gestação é muito importante buscar essas informações de maneira segura, de maneira facilitada e com a linguagem que a gestante realmente entende e coloque em prática, né, comece a identificar aquilo que está acontecendo com ela, e não só a gestante, mas a população em geral, que tem alguém gestante na família, que pretende ter filhos, então entender como é que acontece esse universo, né, então é importante. Ok. Gente, como eu pontuei aqui, hoje nós iremos falar sobre dentes sensíveis na gestação. Priscila vai trazer alguns exemplos aqui, ela vai falar o que pode ou não acontecer. Na verdade, isso é um bate-papo, algo bem leve. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o tema que a gente está abordando aqui, deixe o seu comentário aqui embaixo, né, coloque, porque aí eu vou tentar depois esclarecer com vocês, juntamente com Priscila, informação dela, e vai ser muito bacana esse nosso bate-papo. Então, a bola é sua, Priscila. Bom, eu tinha até conversado com você no começo em relação a essa mistificação dos problemas bucais, dentários que acontecem durante a gestação. E isso se dá muito ao fato das pessoas buscarem pouca orientação profissional durante esse período, né? Então, assim, existem muitas informações na internet, existem muitos mitos também populares em relação ao que acontece com a cavidade bucal, com os dentes, com a gengiva durante a gestação. Algumas coisas são mitos, grande parte são mitos, outras coisas são verdades, e tem aquela meia-verdade, existe aquele meio termo, existe o depende da situação, depende do caso. Então, assim, quando a gente fala de dentes sensíveis, fica uma coisa um pouco restrita, porque durante a gestação acontece um turbilhão de coisas no corpo todo da mulher, né? A gestação, ela mexe com os sistemas orgânicos da mulher, né? Com todos os sistemas, não é uma coisa confinada só lá ao útero. Então, acontecem modificações hormonais na mulher, alterações estruturais na mulher, da quantidade de sangue, da quantidade de fluidos. Tudo isso interfere em tudo no corpo da mulher, em todos os sistemas, no sistema digestivo, no sistema urinário, no sistema, na cavidade bucal como um todo. Então, a mulher pode ter alguns sintomas que é muito característico dessa fase gestacional. Às vezes a mulher nunca teve nenhum problema bucal, nenhuma sintomatologia bucal, tem uma saúde bucal boa. E o que é que acontece? Durante esse período começa a acontecer alguns sintomas, algumas alterações, que ela começa a identificar como diferente e vai buscar informação, aí vem aqueles mitos e verdades, né? Mas, de uma forma geral, o que é que acontece? A mulher, quando ela é engravida, quando ela tem a concepção, quando o embrião vai lá no útero e se fecunda lá no útero da mulher,
acontece um turbilhão de alterações hormonais. O corpo da mulher se prepara, né, fisiologicamente, para segurar aquele embrião de qualquer forma. Porque a natureza humana, o corpo humano, o corpo da mulher, ele é treinado geneticamente a se perpetuar. A espécie, a natureza criou a espécie para ela se perpetuar. Então, quando a mulher ela tem a concepção do embrião no útero, acontece um turbilhão de coisas que vai fazer com que aquele útero se mantenha a qualquer custo. Então, para poder favorecer a perpetuação da espécie. Isso é uma coisa genética. Então, a mulher, a partir das primeiras semanas... Então, essas alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher vai causar coisas sistêmicas nela. Vai causar enjoos, fadiga, cansaço, né? Sono, a mulher sente muito sono, às vezes fome em demasia, a mulher tem vontade de atacar a geladeira e comer tudo que tem pela frente, às vezes um apetite que ela não tinha, às vezes apetite por coisas que ela não tinha costume de comer. A mulher fica mais sensível, a mulher fica mais estressada, tem alterações no sono e tem alterações no paladar também. Então, tudo isso é devido aos fatores hormonais. A mulher ela tem essas alterações hormonais vai influenciar nas outras, no corpo como um todo da mulher. Então, muitas vezes a mulher deixa... algumas têm até modificações na estrutura capilar, o cabelo começa a cair, outras o cabelo para de cair, o cabelo fica belíssimo. Alterações na pele, então os hormônios da gestação também vão influenciar na pele, então vai começar, algumas mulheres têm tendência a ter melasma, a ter mancha, então tudo isso vai acontecendo, tudo ao mesmo tempo. Então, tudo com o objetivo de manter o embrião, principalmente no primeiro trimestre gestacional, né, os 3 primeiros meses, que são os mais críticos. Então, é o momento em que o embrião está se formando de maneira muito acentuada, muito rápida. Os 2 outros meses é mais de maturação do embrião, o primeiro trimestre, a formação propriamente dita do embrião, do corpo do embrião, dos ossos, dos órgãos, do coração, do sistema nervoso do embrião. Então, é uma fase um pouco complexa para o corpo da mulher assimilar tudo aquilo. E isso, lógico, o dente da mulher não ia passar despercebido durante todo esse processo, né? O dentinho, o que é um dentinho diante desse mar de coisas que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a mulher começa a ter sensibilidade dentinária. O que é sensibilidade dentinária? A gente sabe que o dente não é só aquilo que a gente vê na boca. Quando a gente sorri, a gente vê aquela coroazinha que a gente chama de coroa, né? Aquele dentinho lá, bonitinho, tá. Algumas pessoas têm a tendência a ter retração da gengiva, ou seja, escova com força, ou se não, um problema hereditário da gengiva ser muito fininha, ou se não tem o hábito de ter ansiedade, tem o hábito de ter bruxismo, de ficar apertando os dentes inconscientemente. Então, isso vai causando alguns desgastes na estrutura dentária. Existe uma estrutura que protege, uma camada que protege os dentes, que se chama esmalte. A camada interna do dente se chama dentina, e mais internamente na dentina tem a polpa, que é onde tem os nervos e os vasos que nutrem o dente. Cada dentinho que a gente vê na boca da gente é um órgão dentário. Então, a gente pensa que o dente é uma estrutura sólida só de cálcio. Não é, ele é um órgão. Ele tem um funcionamento próprio, individual. Cada dente tem o seu nervo, cada dente tem a sua estrutura funcional, cada dente tem a sua estrutura anatômica propriamente dita. Então, assim, é uma unidade funcional, orgânica, individual. Então, existem camadas internas, que são os vasos, os nervos, que está protegido por uma camada orgânica de dentina, que é cálcio mais colágeno, né, estrutura de minerais mais colágeno, e tem essa estrutura mineral que a gente vê na boca da gente, que é o esmalte, né? Esse translúcido que a gente vê, dependendo da faixa etária da pessoa, da etnia da pessoa, da raça da pessoa, alguns claros, outros escuros. Então, o dente, a estrutura que a gente vê é o esmalte.
Internamente tem a dentina e mais internamente é polpa. Quando acontece esse desgaste com o passar do tempo, independente da gestação, mas com o passar do tempo, pelos tipos de alimentos que você se alimenta, se você se alimenta com alimento ácido, se você se alimenta com alimentos mais corrosivos, se você tem hábitos parafuncionais de ficar mastigando tampa de caneta, de ter o hábito de ter apertamento dental. Essa estrutura do esmalte, que é uma estrutura como se fosse um vidro, uma estrutura vítrea, ele vai se quebrando, vai se fragmentando, às vezes vai criando trincas, que vai deixar essa comunicação do meio externo para a polpa que está lá dentro com o nervinho do dente mais fácil. Então, quando acontece da pessoa ter sensibilidade, é porque essa comunicação do meio externo, uma polpa do dente que está lá dentro, guardadinha, que ela que recebe o estímulo de frio, de calor, de dor, de pressão, essa comunicação começa a acontecer de forma mais rápida, porque essa camada que protege o dente, a natureza é muito perfeita, né? Deus é muito perfeito. Então, ele criou e fez, não, existe um órgão que vai ter uma função de mastigar. Então, a carga mastigatória do ser humano é uma carga muito pesada, pode chegar até 180 quilos numa mordida, e eu preciso proteger esse órgão de alguma maneira. Então, ele criou a estrutura mineral do dente, que no corpo humano é a estrutura mais forte e mais rígida que existe, é a estrutura dentária. Sendo que tudo sofre fadiga com o tempo, né? Até o dente você tem que usar, é como se fosse o carro, né? A gente tem que fazer manutenção e tem que saber usar também. Então, vai chegar um momento em que vai acontecer algum problema se você não tiver um cuidado. Então, essas trincas, essas falhas no esmalte do dente vai deixar o dente sensível. O que é que acontece durante a gestação? A mulher, devido a essas alterações todas hormonais que acontecem, vai ficar mais sensível a estímulos dolorosos, como um todo. Então, uma dor de cabeça, geralmente, numa pessoa no estado, sem estar gestante, sem ser no estado gestacional, às vezes, uma dor de cabeça na gestante é extremamente exacerbada, porque a resposta dolorosa da gestante é maior. Tem gente que até brinca, né? A gestante está muito sensível, está sensível, mas não é uma sensibilidade psicológica, não. Às vezes porque a mulher fica sensível, fica pensando, meu Deus, como é que vai ser minha vida, né? O emocional também interfere, né? O cérebro da mulher se prepara para se tornar mãe. Então, a gente sabe, a gente é mãe e já passou por esse processo. Tem a alegria, a felicidade, né, de estar concebendo aquela criança e tal, né? Aquele agradecimento divino por aquele momento, né, ímpar na vida da mulher. Mas tem também aquela preocupação, né? E aí, como é que vai ser? Né? Como é que eu vou saber cuidar, vou saber educar, e se ficar doente, em meu trabalho, em minhas coisas, em minha vida, né? Então, começa aquelas preocupações, isso mexe com o emocional da mulher, e isso interfere na resposta que ela tem corporal com os problemas que ela tem, que é normal da gestação. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Né? A gente falou da questão do tempo, do desgaste e do cuidado, sim, né? Digamos que eu não acredito que a gente não tem como ter esse termo percentual, né? Mas, digamos, uma pessoa, ela trata lá dos dentes durante toda a sua vida, tem dentes perfeitos, mas aí, durante esse período, né, que ela vai passando e, sei lá, chega a ser mãe há 35, tem pessoas que eu pego aqui no estúdio com 40 anos sendo mãe, né? E aí esse processo de desgaste, né, já vem talvez mais frequente. A tendência dela ter essa sensibilidade é muito maior por conta disso ou não necessariamente? Quando a gente encara como um problema acumulativo com o tempo, porque a gente tem que ver o histórico dessa mulher. Então, geralmente, é uma mulher que decide ser mãe ou do primeiro filho ou de outras gestações posteriores com uma faixa etária maior, a gente subentende que essa mulher tem uma vida mais corrida, que ela tem um trabalho, que ela tem uma casa, que ela estuda. Então, ela tem um nível de estresse mais acentuado.
Então, né? Então, os problemas dele, quando a gente olha, muitas vezes, a boca de um paciente, a gente encara como a gente tem que entender o histórico daquilo. Por que aquilo ali chegou àquele ponto? Então, quando eu vejo um dente com desgaste, com fratura, com trinca no esmalte, eu já pergunto logo: você tem apertamento dental? Você tem bruxismo? Você escova com muita força? Porque até o hábito de escovar com força é um hábito de ansiedade, né? É um hábito de estresse, de pressa. Então, doutora, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho dificuldades para dormir, né? Então, às vezes eu estou dirigindo, quando eu vejo, eu estou apertando os dentes, sempre tem um emocional lá atrás. Então, tudo isso vai acumulando com o tempo. Então, consequentemente, quando essa gestante completa seus 35, 40 anos e está no período gestacional, essa resposta vai ser muito mais acentuada do que uma gestante com 20 anos de idade, que não teve esses problemas acumulativos com o passar do tempo. Não que ela não tenha estresse, não que ela não tenha uma vida corrida, mas ela não teve um tempo acumulativo de problemas para ter uma resposta visual, não, uma resposta realmente que a gente consegue identificar como um problema. Muitas vezes acontece da gestante mais jovens ter outros tipos de problemas relacionados à gestação, mas mais no fator sistêmico mesmo, um acúmulo de hormônios que causam inflamação na gengiva. Então, acontece a gestante chegar com a gengiva sangrando: ó, doutora, eu toco aqui, o sangue chega a escorrer. E eu nunca tive isso. Às vezes são gestantes que têm uma saúde muito boa, tem um cuidado odontológico bom, vai frequentemente ao dentista e procura numa consulta porque está tendo gengivite. Então, a gente subentende logo que isso é um fator mais ligado à parte hormonal. Mas a parte de sensibilidade propriamente dita está muito relacionada ao desgaste do esmalte, independente do motivo, entendeu? Então, é claro que a gestante vai ter uma resposta sintomatológica de sensibilidade. Quanto mais passa, depois dos 30 anos, a gente, não só na fase gestacional, mas na população em geral, a gente observa que o grau de sensibilidade é muito maior. Passando o tempo, as pessoas estão com muito mais atividades, então isso sobrecarrega a estrutura muscular, a tensão muscular que passa para o dente de uma maneira causando trinca, causando fratura, causando cansaço, né? Aquela fadiga muscular, né? Dores de cabeça, dor na articulação. Então, por a mulher estar gestante e por ela ter esses níveis de sensibilidade devido a esse mais fator aguçado, né? mais aguçado, então a resposta dolorosa dela, a resposta inflamatória da mulher vai ser maior durante a gestação. Agora a gente coloca assim, quando a gente fala dessas respostas, a gente leva num público geral, existem suas exceções. Então, por isso que é importante procurar um profissional. Se você está tendo um problema, da importância do pré-natal também odontológico, né? A mulher tem que, mesmo que ela tenha uma saúde muito boa, a saúde bucal, que ela não tenha cárie, que ela não tenha tártaro, mas é importante ela buscar o profissional, o dentista, durante os primeiros períodos da gestação e fazer um acompanhamento para que durante o período gestacional ela não venha ter problemas e precisar tomar medicação numa fase gestante um pouco crítica, né? Não ter a necessidade de tirar um raio-x. Então, às vezes, uma consulta clínica a gente consegue identificar um problema que tem como intervir de uma maneira sem ser menos invasivo possível para preservar esse momento da mulher. Então, é importante a população buscar orientação profissional, né? Também desmistificar alguns mitos em relação ao que acontece durante a gestação, o que pode, o que não pode. Ah, doutora, eu posso tirar raio-x, eu posso tomar anestesia, eu posso fazer um canal, eu posso fazer uma extração. Porque o que é que acontece? Como a resposta dolorosa da mulher está muito maior durante a gestação, ela procura o dentista quando está com dor. É verdade. Né? Isso é verdade. O brasileiro, ele geralmente não Tava se sentindo, programa, né? tava sentindo aquele incômodo, mas passava um dia eu vou, outro dia eu vou, não tá me incomodando. Quando tá grávida e as respostas inflamatórias começam a aumentar, a dor começa a aumentar, aí no momento mais crítico, procura o dentista. Aí chega logo tô dizendo para mim, por exemplo, doutor, olha, eu tô grávida,
Estou com 8 semanas de gestação e eu estou com uma dor de dente insuportável. O que é que eu faço? Quando eu vou ver, já é um dente para fazer canal, por exemplo. O que é contraindicado fazer nesse período. Então, se tivesse procurado no momento em que estava só o incômodo, né? A gente poderia tratar de uma maneira sem ser invasiva. E mesmo tendo a necessidade de fazer algum procedimento invasivo durante a gestação, o profissional tem que identificar qual é o risco-benefício de fazer esse procedimento para não colocar não trazer nenhum risco, apesar que existem inúmeros estudos odontológicos em relação a tratamentos odontológicos durante a gestação, independente de qual seja, a grande maioria se mostra seguro, sendo que é aquela coisa, se a gente pode evitar fazer, né, se a gente pode se precaver para não ver a necessidade de fazer, melhor, para não deixar a gestante se submetendo a procedimentos mais invasivos num período que é um pouco mais crítico para a mulher. Agora, assim, quando a gente fala também de inflamação, a gente também não pode. A mulher tá com uma dor de dente, está com um processo inflamatório, tá com a sensibilidade, porque às vezes tem grau de sensibilidade que é tão exagerado, né, que realmente chega ao ponto da pessoa ter a necessidade de fazer um canal quando se anulou todos os recursos de tratar essa sensibilidade. Então, até para trazer uma qualidade de vida para a mulher, às vezes a mulher não consegue nem comer de tanta dor devido a essa sensibilidade. Então, precisa fazer um tratamento de canal, precisa fazer um procedimento mais invasivo na gengiva, alguma coisa assim. E se esse processo inflamatório se perpetuar sem intervir, a inflamação por si só, constante lá naquele local, aí sim vai trazer um problema mais sério para a gestação. A gente sabe que tem alguns. Mas aí, nesse caso, né, eu penso o seguinte: se a pessoa chega a um nível, né, de precisar de um canal, isso pode acontecer, ser tão agravado apenas durante a gestação. Tipo, se é uma pessoa que já cuida, né, dos seus dentes e tudo mais, dentro do período de gestação, pode acontecer da pessoa chegar nesse estado tão crítico? O que é que acontece? Como eu falei em relação à parte hormonal, né? Porque durante a gestação quem dita as regras são os hormônios. Então, existem alguns mecanismos na boca, na saliva do ser humano que protegem os dentes contra a cárie. A bactéria que causa a cárie é uma bactéria que existe na flora, na nossa boca normalmente. Ela faz parte da nossa flora bacteriana. Nós temos bactérias na pele, no cabelo, no intestino, no trato digestivo como um todo, nós temos bactérias. E essas bactérias são benéficas, existe um controle, né, imunológico, do nosso sistema imunológico, para poder manter esse equilíbrio. O que é que acontece com a cárie? A cárie é quando acontece um desequilíbrio. Então, os mecanismos que a gente tem de proteção, que são da saliva principalmente, propriamente dita, a saliva existem substâncias que protegem os dentes contra esses ácidos que as bactérias criam. Então, a cárie nada mais é do que a corrosão do esmalte. O esmalte do dente, que é essa camada protetora, vai sendo corroída pelo ácido, que é como se fosse, que é o resíduo das bactérias. As bactérias vão se alimentar do açúcar que a gente come, então as bactérias se alimentam desse açúcar, e a digestão desse açúcar por essas bactérias causa um ácidozinho que vai lá cavando o dente, causando cárie. Durante a gestação, esses mecanismos de proteção são diminuídos. Então, sim, as mulheres podem estar mais suscetíveis a ter cárie durante o período gestacional. Às vezes, quando tem uma cárie pequena, imperceptível, sem ter dor, sem ter nada, essa cárie se progride de uma forma mais rápida, podendo causar a dor, né? Quando tem o estalo da dor, é porque essa cavidadezinha está chegando bem perto do nervo que está lá dentro do dente. Então, tem essa resposta de sensibilidade. Então, a mulher entende, tomou uma água gelada, sentiu aquela sensibilidade, aquela dor que demora a passar, né? Aquela sensibilidade que dá, a mulher tem que dar um gole, esperar contar até 10 para tomar o outro, porque e é aquela dor intermitente, né? Ela vem, vai embora, aí vai de novo, vai embora.
a chegar a um ponto dela só conseguir passar a dor com medicação. Quando chega nesse ponto de só passar a dor da sensibilidade com medicação, já significa que tem um processo inflamatório no nervo do dente. Então, um período que tem que intervir, se for possível antes, mas, por exemplo, tem que intervir imediatamente para não causar um processo inflamatório pior, como uma pulpite, aquela dor, né, lacerante, que a pessoa não consegue dormir, inchaço, enfim, né, causa o problema, porque o problema de dente começa pequenininho, mas ele tende a não regredir. Ele vai aumentando as escalas, né? A pessoa ignora achando que aquele problema vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Ele vai continuar. Ele vai continuar e vai passar um dia após o outro pior. Então, no começo... Ele vai somando, né? Vai somando e vai piorando. Vai somando e vai piorando. E muitas vezes a pessoa vai se enganando, tomando medicação, principalmente nesse período gestacional, que é totalmente contraindicado. Tem medicações, sim, que são muito prejudiciais para o período gestacional, tanto para a mãe quanto para o bebê, independente do período gestacional, tanto no primeiro trimestre quanto no último, principalmente. Tem medicações, principalmente anti-inflamatórios. A gente sabe que no Brasil tem uma cultura de automedicação muito ruim. Enorme. Né? Enorme. As pessoas se consultam no balcão da farmácia. Então, muitas vezes, até não querendo prejudicar, mas querendo realmente ajudar aquela pessoa que está ali buscando informação. Às vezes passa uma medicação que naquele período é um pouco complicado, que pode causar prejuízos para a gestação, pode muitas vezes até causar um parto prematuro. Então, tem anti-inflamatórios, principalmente a classe dos anti-inflamatórios, que é aquele ibuprofenozinho que todo mundo toma, tipo, tem uma dor de dente, tem uma dor de cabeça, tem uma unha encravada, qualquer coisa agora é ibuprofeno. Todo mundo quer tomar ibuprofeno, né? Eu tô com uma dor de cabeça leve, ibuprofeno. Ibuprofeno. E existem anti-inflamatórios que são altamente prejudiciais durante o período gestacional, que vai interferir sim na gestação, porque o sangue que corre na mãe é o mesmo sangue que corre no bebê. Então, vamos imaginar um bebezinho que tem um peso durante o período gestacional de 1 quilo, recebendo uma carga de um anti-inflamatório de 600 miligramas, que é para um corpo de uma pessoa de 60, 70 quilos, né? Então, é lógico que vai ter interferência. Então, por isso que tem que buscar um profissional para resolver o problema. Resolver o problema e não ficar medicando os sintomas desse problema, né? Tem que tentar intervir. Essa questão da automedicação, né, é uma coisa... E por isso que a gente está trazendo, assim, pessoas que são da área, né, pessoas que têm experiência, profissionais capacitados, né. A gente sempre... As mães chegam aqui no estúdio e dizem, não, mas eu estou tomando alguma coisa. Então, você já consultou? Você já foi no médico, né? Realmente é um perigo muito grande. Né? Isso é uma cultura que precisa ser extinta, né? Porque você não está trazendo algo só para você, é você e o seu bebê. Né? Então, por causa disso também que a gente quis trazer pessoas como você, né, qualificada, para falar sobre isso, né? E conscientizar. Né? O nosso interesse é conscientizar as pessoas a ter todo o cuidado, né, para que o problema não venha acontecer. Exatamente. E o que acontece, eu vou dizer para você um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava grávida. Eu tive um quadro de sinusite, não foi um problema dentário, foi uma sinusite. Eu tenho já um histórico de sinusite, e devido a esse problema, devido à fase gestacional, os problemas inflamatórios estouraram, né? Desculpa. Então, eu tive um quadro de sinusite violentíssima, do nada, porque durante as primeiras semanas de gestação, justamente para proteger aquele embrião, o nosso sistema imunológico dá uma caída, né, para poder ter aquela aceitação do embrião, né, para poder diminuir. Por isso que as respostas inflamatórias também ficam mais altas, porque nosso sistema imunológico dá uma caída
para poder não ter uma resposta inflamatória, uma resposta imunológica contra o nosso embrião, ele dá uma diminuída. Então, as mulheres ficam mais suscetíveis. Às vezes, tem mulher que desconfia que está grávida porque tem uma gripe muito forte, né? Tem um processo de diarreia, de problema digestivo. Aí eu tive uma infecção intestinal muito grande por eu descobrir que estava grávida. Ou se não, tive uma gripe muito forte que não melhorava e tal, não sei o quê. Eu desconfiei, estava grávida. E realmente é, porque durante as primeiras semanas a mulher tem uma queda do sistema imunológico. E eu tive um quadro de sinusite violentíssima. Eu já sabia que estava grávida. Aí eu fiquei, lógico, com medo de tomar qualquer tipo de medicação. Porque a gente, como profissional, a gente sabe que alguns quadros de sinusite só se recupera tomando antibiótico. E antibiótico é uma das classes de medicações que tem que ter muito critério, muito cuidado para se tomar, principalmente durante o primeiro trimestre, porque ele pode interferir sim na gestação. Então, o médico tem que pesar o custo-benefício daquilo. Eu posso tomar, ela pode tomar, se ela tomar, ela vai melhorar, ou se ela não tomar, vai piorar ao ponto de prejudicar a própria gestação como um todo. Então, ele tem que pesar isso. Um bom profissional tem que pesar isso. E eu fiquei com medo de tomar um antibiótico e fiquei deixando passar, né? Passou um dia, 2 dias, e depois de 2 semanas de um quadro de sinusite muito forte, eu já estava tendo um edema da face, a face muito inchada. Já estava saindo até um pouco de sangue pelas secreções. Aí eu comecei a ficar assustada. Aí foi quando, por erro meu mesmo, apesar de estudar e tal, não sei o que, mas quando a gente está gestante, quando é com a gente, epa, o que é que eu faço? Você fica com medo. Aí eu procurei um médico, um otorrino, e ele falou, olha, Priscila, você vai ter que entrar no antibiótico, de qualquer forma. Mas, doutor, acho que eu estava com 8 semanas. Doutor, eu estou grávida e tal, não sei o que. Ele fez, olha, vai ser muito mais prejudicial para o seu bebê você se manter durante semanas com esse processo infeccioso, podendo entrar essa bactéria na sua corrente circulatória e prejudicar realmente o seu bebê, do que você tomar um antibiótico controlado, né? A gente tem contato direto com você por telefone, toma antibiótico, a gente vai acompanhando, você faz ultrassom e tudo bem. E realmente meu quadro só melhorou após o antibiótico, entendeu? Então, assim, em casos extremos, medidas extremas. E graças a Deus não aconteceu nada, tudo bem. Aí eu tive que manter uma alimentação muito boa, alimentação, né, líquidos, bastante líquido, para poder contrabalancear aquela carga de antibiótico que eu estava tomando. Então, assim, tem que se pesar. Nem tudo é 8 ou 80, né? Então, por isso que a automedicação é complicada. Tem gente que toma antibiótico como se estivesse comendo chocolate. Não é assim, né? Isso pode causar malefícios tanto para a mãe quanto para o bebê e às vezes para o bebê até depois do pós-parto. Então, tem crianças que têm problemas respiratórios, e tem estudos que mostram isso. Tem crianças que têm problemas respiratórios porque teve um desenvolvimento errado do sistema respiratório por acúmulo de medicação anti-inflamatória na mãe. Né? Então, assim, tem que pesar, a mãe tem que se tratar. Tem que encarar o consultório odontológico também como parto pré-natal. Tem que remover tártaro, tem que cuidar da gengiva. Se tiver algum sangramento, procurar realmente uma orientação para resolver esse sangramento. Porque também tem estudos que mostram que gengivite, que é aquele sangramento na gengiva, existem bactérias na gengiva e no tártaro dentário que causa parto prematuro. Né? Existem estudos, sim, que prejudica ele, que mostra isso em vários estudos. Então, tem que buscar a orientação certa, não buscar só sempre o papai Google, né? O Google é médico, é administrador, né? É tudo, né? Ela é formada em todas as profissões. E assim, o Google é uma ferramenta muito importante. O que a gente tem de informação hoje, a gente não, tipo, quando eu começo a avaliar o que eu tinha de informação na época que eu buscava informação quando estava grávida, a Alice minha filha tem 7 anos, né? A quantidade de informação que a gente tem hoje é muito maior. E naquele tempo já era grande. Então, assim, sim. Muita informação também pode causar uma perturbação, né? É uma confusão, né, de turbilhão de informação. Então, o médico, o dentista, se o seu ginecologista indicar
alguma medicação. Se o seu dentista indica uma medicação, fala com o seu ginecologista, doutor, meu dentista passou essa medicação porque eu estou passando por tal coisa. Dentro do meu quadro, o que é que o senhor acha? O senhor acha que eu devo tomar? Então, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar ao profissional. Tem paciente que entra mudo no consultório e sai calado e quer que o profissional adivinhe qual é o problema. Questione o médico. A gestante tem que questionar o seu ginecologista, né, a pessoa que está lhe acompanhando, o dentista. Olha, doutor, eu nunca tive, eu estou tendo, está tendo assim, está tendo assado. É uma dor que acontece de manhã, de tarde, de noite, depois que eu como. Minha gengiva está assim, minha gengiva está assado. Leve esses questionamentos para o seu médico, não só na parte dentária como um todo, mas perguntem, questionem, né? Procure saber o que é que está acontecendo com você, para depois que acontecer o problema, você, quando tem gente que sai do consultório e fala, poxa, eu deveria ter falado isso, não falo. Eu falo para meus pais, por exemplo, sabe o que o senhor faz, pai, quando o senhor for no médico? Faça uma listinha. Pega uma listinha, é sério, gente. Pega uma listinha e faça, porque você fica durante o dia, a semana, sabendo que tem uma consulta e fica, eu vou perguntar isso, eu vou perguntar aquilo, eu quero saber sobre tal coisa. Na hora da consulta, dá um branco. Dá um branco. Dá um branco. Já foi, né? Aí depois que sai, fala, eita, eu deveria ter falado sobre tal coisa. A próxima consulta daqui a 2 meses. Entendeu? Faz uma colinha, pergunta. Olha, doutor, eu estou passando por isso, isso e isso. Eu vi que pode ser isso realmente. O que é que eu faço para tratar? O que é que eu faço para resolver? Eu posso usar tal coisa? Eu posso usar tal pasta? Eu posso fazer clareamento? Eu posso usar água oxigenada? Se eu posso usar bicarbonato? Não posso, porque tem coisa que realmente é contraindicada durante a gestação. Entendeu? Então, perguntem. Perguntar não vai ninguém. Se o profissional não lhe responder, procure outro. Porque não é um bom profissional. Perguntar não ofende, né? E, assim, principalmente, né, para quem está dentro dessa área da saúde, isso faz parte, né? Claro, lógico. Ele tem muitas dúvidas e faz parte, né? Esses esclarecimentos fazem parte. Então, assim, foi muito bom mesmo, né? Tudo isso que você trouxe para a gente. Estava recebendo uma aula, assim, maravilhosa, porque geralmente o pessoal, né, a gestante em si, costuma dizer, ligar isso apenas o cálcio, né? E aí, na verdade, não é o cálcio, apesar, eu acho que eu geralmente venho, sempre leio algumas coisas, mas tem aquela questão, né? De fato é isso? Não é, eu não sou médica, não estudei para ser médico, não sou dentista, enfim, né? Mas não sei, se eu estiver errado, você me diga. E aí eu li um artigo falando que 99% do cálcio, né, que está no nosso corpo, ele é direcionado não só para os ossos, mas para os dentes, exatamente, né? E aí, com essa informação, muita gente acha que isso está ligado apenas ao cálcio, né? Na verdade, eu não sei nem quantos por cento de cálcio o corpo precisa, mas quando olha 99%, quando olha para 99%, diz, caramba, eu sou só cálcio, né? E aí esquece, ou na verdade nem esquece, na verdade não tem nenhum conhecimento, né? E aí diz assim, é o bebê, né, que está sugando, né, todo o meu cálcio. Isso a gente costuma explicar muito, né? E aí é esse mito. O cálcio é super importante, né? E hoje, com tanta informação que a gente tem, eu acredito que jamais um profissional que acompanha aquela gestante vai deixar com que o cálcio dela fique lá embaixo, né? Existe todo um acompanhamento para que verifique todas as taxas, né? Então, aqui que a gente está matando dizendo que é realmente um mito, né? Isso, Priscila. Está muito mais relacionado a toda essa informação que a Priscila trouxe para a gente do que necessariamente o cálcio. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Priscila, em relação à gestante? Só um parêntese em relação ao cálcio, que é outro grande, grande mito que as pessoas pensam, né? Que você realmente, por buscar informação, por isso que é importante buscar informação, né? Que a gente quebra esses mitos, né? Que se perpetuam entre gerações. Aí a pessoa, às vezes, chega no consultório, doutora, eu perdi todos os meus dentes na gestação. Meus dentes eram perfeitos e durante a gestação eles foram se quebrando porque eu perdi muito cálcio. Gente, o que acontece é o seguinte, toda mulher, no começo da gestação, durante o período gestacional como um todo,
ela precisa se nutrir muito bem. Ela precisa ter uma alimentação muito balanceada. É normal durante a gestação ter um pouco de anemia, porque o aporte sanguíneo da mulher vai ser dividido para a criança. Imagina aquele bebezinho se formando, o esqueleto, os órgãos, ele vai precisar de proteína para formar, vai precisar de sais minerais para formar o esqueleto, que é o cálcio e outros sais minerais que fazem parte do esqueleto. Mas os dentes, gente, isso é um mito. Porque, assim, o cálcio que vai para o bebê é o cálcio que vem da alimentação da mãe, tá? Não existe isso de tirar o cálcio do dente para entrar na corrente sanguínea da mãe para poder formar o bebê. Se a mulher está perdendo o cálcio do dente, ela está num processo desnutritivo tão extremo, tão severo, que ela já teria perdido o filho se isso estivesse acontecendo, tá? Então, assim, o cálcio, o dente é um órgão muito resistente e com uma formação muito sólida. O nosso organismo não vai desmineralizar, tirar o cálcio do nosso dente e levar para a corrente sanguínea para o bebê, não. Isso é um mito. A alimentação da mãe, sim, é que vai dar sustentação para a formação do embrião, do feto, do bebê. Então, por isso que a mulher precisa se alimentar de alimentos ricos em cálcio, em ferro, em fósforo, em sais minerais, que é couve, leite, alimentos ricos em proteína, derivados do leite, ovos principalmente. Se a mulher não comer carne, existem outras fontes de proteína que vão ser a base de formação dos órgãos e do esqueleto, tá? Então, isso da mulher perder os dentes durante o período da gestação, devido à retirada de cálcio, isso é mito. Pode ter outros problemas que esteja causando as fraturas de dente, que a gente até já relacionou aqui, que o dente fica mais suscetível a cárie, fica. Mas uma alimentação balanceada, uma higiene dentária bem feita, uso de fio dental, religiosamente, pelo menos uma vez por dia, escovação, com movimentos leves, mas quando a gente observa que a estrutura dentária está lisa, está sem aquela camada, aquela placa bacteriana, que é essa placa que vai causar a cárie, que vai causar gengivite, que é aquela inflamação na gengiva. Então, remover mecanicamente aquela placa bacteriana é o melhor tratamento para a prevenção de qualquer problema odontológico. Os problemas odontológicos de cárie, tártaro, gengivite está ligado à placa bacteriana. E a placa bacteriana, que é aquela laminha que a gente vê no dentinho, se remove com escova de dente. Ah, mas eu não tenho enxaguante bucal. Enxaguante bucal é um plus. Não é obrigado você usar enxaguante bucal. Usar enxaguante bucal com o dente mal escovado, você não fez nada. Se você escovou bem os seus dentes, usou fio dental, você já está com 99% da sua higiene dentária bem feita. Eu costumo dizer que enxaguante, eu posso até ser linchada pelas empresas de produto cosmético odontológico. Mas enxaguante bucal é um perfume. Você tomou banho, se aciou, lavou, usou o sabonete tirou todos aqueles resíduos de sujeira e tal. No final você usou um perfume. Então, o enxaguante bucal, é claro que ele tem na sua estrutura, na sua composição, substâncias que vão matar bactérias, mas é a mesma substância ou até substâncias parecidas que tem na pasta dental. Então, a pasta dental vai dar aquela remoção junto com a escova de dente. Escova de dente macia, não precisa ser aquela escova de dente dura, né? Escova de dente macia, movimentos macios e circulares, né? Nada de fazer aquele movimento de serrote, né? Que vai acabar com sua gengiva, não. Movimentos suaves, circulares, fazendo escovação, usando o fio dental direitinho, e visitando o dentista para acompanhar se está tudo bem, porque às vezes tem problemas que a gente não consegue identificar. A gente não consegue identificar todas as partes da boca, se está acontecendo alguma inflamação em algum dente. Então, se tiver algum probleminha, mesmo não tendo nenhum problema, descobriu que está grávida, marca uma consulta com o dentista, ver se está tudo ok. Ó, doutor, eu estou grávida, eu quero me precaver porque eu não quero acontecer nenhum problema, então eu quero acompanhar, ver se está tudo bem. Pronto. Então, tá tudo certo.
Que ótimo. Eu queria te agradecer, Priscila, por ter se disponibilizado, por trazer tanta informação, né, bacana para a gente, desmistificar aí, de fato, algumas coisas que a gente acaba criando durante o tempo, né? Tipo, a mãe da gente que pensava que dizia isso e por aí vai, né? E a gente sabe que ainda hoje se tem muita influência e eu quero te agradecer mesmo. Deixa aí o teu contato, o nome da tua empresa, né? Para que as pessoas fiquem sabendo, né? Caso queiram, né? Fazer consulta com você, né? Te procurar também. Ah, que legal. Eu atendo em Paulista Centro, meu consultório fica em Paulista Centro, se chama DPM Odontoclínica, fica no centro de Paulista, aqui na região metropolitana do Recife. Estou montando outro consultório nos Aflitos, por enquanto não estou com telefone ainda, porque a gente está na fase de reforma, está terminando a reforma, ainda não estou com telefone, mas se vocês quiserem entrar em contato por agendamento de consulta, pode ser pelo meu consultório aqui de Paulista, no número 3372-5557. E também tem as redes sociais, que é DPM Odonto, @DPM Odonto do Instagram. Então, provavelmente eu vou colocar lá as informações desse novo consultório e também vou entrar com um projeto bacana de divulgação, de orientações, de vídeos explicativos sobre várias questões odontológicas, né, desmistificando, passando orientações para quem estiver buscando. Agradeço demais o convite. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu acho que é muito bacana você utilizar esse seu espaço, né, esse seu público-alvo da gestante, para trazer não só a parte da beleza, né, dos ensaios, que a gente sabe que faz parte desse momento mágico da mulher, né, guardar recordações desse período, mas também levar um pouco mais, que esse pouco mais é que vai fazer grande diferença durante essa fase, e que ela vai levar todos esses ensinamentos, né, durante sua vida, vai passar para os seus filhos. Então, informação trocada, informação perpetuada, né? Ela corre solta. Então, agradeço demais o convite. Eu vou falando, eu agradeço também. Parece calada, mas quando eu vou falando, acabou. Priscila falou de uma questão de informação compartilhada. Eu sempre peço para que vocês não deixem de compartilhar esse vídeo, né? Eu costumo dizer que informação boa, ela precisa ser compartilhada. Então, comente, tire suas dúvidas. Isso vai ajudar não só a gente, né? A mim, a Priscila também, como a outras mães a verem, né? A conseguir encontrar conteúdo de valor, né? Não é qualquer conteúdo, é um conteúdo que está sendo explicado por um profissional, né? Que tem toda experiência naquela área que ele exerce. Então, compartilhe, deixe seu comentário, curta, né? Que com certeza outras pessoas terão a oportunidade de ver essa informação, assim como você está vendo. Tá bom? Nós iremos ficar por aqui. Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.